Olá, boa noite. Alguns colegas estão com um pouco de dúvida de como acessar, então comecei um pouquinho antes, e a imagem vocês já estão vendo, né? Então, é possível a partir então do chat na lateral interagir com o professor, então qualquer um de vocês tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar bem à vontade para anotar aqui na lateral, tal qual eu faço agora, para ilustrar, tá? Então, pronto, aí, ó, o professor já colocou ali alguma coisa, né, só um boa noite, uma recepção. Qualquer um de vocês quiser interagir, fique à vontade, pode colocar as perguntas ali, tá? Então, colocando algumas questões para vocês, antes de a gente começar a aula propriamente dita, tivemos aí a confirmação há pouco do cancelamento das aulas pela Unesc, vi tanto no site da universidade quanto alguns colegas que enviaram mensagens, e ainda há pouco também uma colega nossa, a Luíse, né, colega de outras turmas, enviou uma mensagem para o grupo avisando que as aulas a partir de quinta-feira estarão canceladas, então aí, só não disse por quanto tempo que permanecerá, né, o cancelamento das aulas. Então temos aí algumas questões pela frente, e, enfim, essas são questões que acabarão aí permeando as discussões por algum tempo, e devem ser tratadas com todo o carinho possível, tá? Então, algum colega, deixa eu olhar aqui, ver se algum colega está com dificuldade, pelo que eu estou vendo aqui, não, né? Os colegas que haviam até então mandado mensagens, pelo jeito, mensagem para o grupo, tá? Para o pessoal, para quem quiser acessar, que a gente já está ao vivo, tá? Então, vamos lá. Certinho aqui. Um pouquinho diferente, né? Dê um joinha ali na lateral para eu perceber se realmente o áudio está adequado e vocês conseguem enxergar bem, tá? Eu estou utilizando a ferramenta direto do YouTube, que é uma ferramenta que eu tenho mais intimidade e o computador não trava. Eu tentei já em outras oportunidades utilizar outras ferramentas, a partir das quais eu posso também passar os slides juntos, mas infelizmente com estas ferramentas o computador não comporta, ou eu também não sei operar, e ele acaba travando. Ferramenta com a qual a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, inclusive a partir da qual vocês possam ver os vídeos, os slides, tá? Muito bem, dentro do horário, né, eu vejo aí que 7 colegas já acompanham a aula, então a gente vai começar, tá bom? Repito, qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade para comentar na lateral da página, há possibilidade para isso, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. A proposta para a aula de hoje, a partir da última aula que nós tivemos, que era a introdução aos submodos, era que nós começássemos a trabalhar hoje, então, os submodos 1 e 2. Nas submodos que tratam de maneira bastante, aqueles de vocês que estavam na última aula puderam acompanhar, e viram, assim, de maneira bastante simples, espero eu, didática, que os submodos, eles não são tão complicados assim de entendimento. Os submodos nada mais são do que as ferramentas que cada um de nós utiliza para conduzir o dia a dia, para conduzir a nossa vida. Ferramentas que nós utilizamos a maneira como aprendemos, e isso, obviamente, como citado em aula, não o aprendemos de maneira didática, correta, ajustada, a gente foi aprendendo de maneira bastante coloquial, enfim, via senso comum, a partir dos hábitos e costumes das nossas famílias, da nossa região, ou com pessoas com as quais a gente teve a nossa educação, sejam eles os pais, os tios, enfim, parentes ou pessoas próximas com as quais nos convivemos. Então, estes submodos, eles servem, né, e eles têm como intuito fazer com que nós possamos vivenciar
aquilo que nós temos como conteúdo. Então, a base para o uso de qualquer submodo é, obviamente, a estrutura de pensamento e, então, aí os exames das categorias. Então, não há possibilidade e não é correto que nós possamos dizer, ou em qualquer momento justificar, que uma pessoa pode utilizar qualquer submodo. Isso é uma bobagem. Que vai trabalhar, né? Como colocado, o filósofo clínico avalia via historicidade quais são estes submodos, e ele também vai entender o seguinte: quando estes submodos são saudáveis à pessoa e quando esses submodos não são saudáveis. Se a pessoa utiliza um determinado submodo para resolver ou para dar vazão aos conteúdos da estrutura de pensamento, o filósofo clínico vai observar e entender: opa, quando a pessoa utiliza estes submodos, ela o faz de maneira que é saudável a ela, ou seja, lhe faz bem. Usando um exemplo bastante simples, é comum uma pessoa que, quando está apaixonada pela outra, resolve escrever uma carta, cantar uma música, ou simplesmente ir até a pessoa e dizer que gosta dessa pessoa. Entre os submodos, eu utilizei aqui como exemplo, e vocês o conhecerão com profundidade ao longo das próximas aulas, expressividade e tradução. Então, se a pessoa utiliza estes submodos e isso existencialmente a ela é saudável, perfeito, muito bem. No entanto, se a pessoa utiliza quando tem uma vivência ou quando tem uma área afetiva interna, ela, ao invés de utilizar a expressividade ou tradução, ela resolve utilizar esquema resolutivo e às vezes fica sofrendo se vai contar ou não para a pessoa, como é que vai fazer para colocar para fora, o que ela vai fazer então para viabilizar esse conteúdo afetivo. Então, é provável que o uso de um esquema resolutivo, sob modo que vocês também conhecerão, não seja saudável a ela, né? Então, o filósofo clínico, junto à historicidade da pessoa, vai entender o seguinte: opa, então esquema resolutivo para conduzir conteúdos afetivos não é saudável para a pessoa, enquanto que tradução e expressividade são submodos saudáveis. Peço o favor de não se assustarem com os nomes, tá? Por enquanto eu vou utilizar os nomes que para vocês, de certa forma, são nomes mais vazios de conteúdo, né? Porque vocês ainda não conhecem os submodos. Uma outra questão, uma outra aula anterior, para que vocês possam retomar, e alguns dos colegas que não participaram possam retomar isso, tá? Então, é só uma introdução. Uma outra questão que se apresenta aqui é: muito bem, eu identifiquei os submodos, os que a pessoa tem e como é que ela utiliza, se é de modo saudável ou não. Uma outra questão que se apresenta aqui é: e quando a pessoa não tem submodos, ou seja, ela tem conteúdo e não tem submodos? Como é que a gente faz? Quando a pessoa tem abertura, quando a pessoa via historicidade nos apresenta abertura, nós podemos ensiná-la submodo. Quando, em outros casos, não há abertura para isso, infelizmente, nós temos poucas outras ferramentas pelas quais nós podemos ensinar a pessoa, então, a canalizar aquele conteúdo para outros submodos. Ou seja, não é possível criar um submodo adequado ou ensinar, né? Então, nós vamos ensinar a pessoa a utilizar os submodos que ela já tem para dar vazão àqueles conteúdos. Então, a pessoa vai trabalhar com os conteúdos que ela já tem, esses conteúdos que até então ela não tinha viabilidade de trabalho. Tá? Uma outra questão ainda que surge em relação aos submodos, e quando nós não conseguimos nem ensinar e nem canalizar, o que a gente faz? Uma das coisas que o professor Lúcio comenta, em praticamente todas as aulas, enfim, principalmente quando ele trabalha com maior profundidade, é que filosofia clínica não é mágica. Então a gente vai à historicidade da pessoa e vai ver, a partir da historicidade, quais são as possibilidades que nós temos. Se, e por um acaso, nós temos abertura para um trabalho
com os submodos que ela tem, ok. Se nós temos que ensinar outro, ok. Se nós temos que ensinar ela a utilizar o que ela já tem para trabalhar os conteúdos, enfim, é o que é possível fazer, ok? Não há mágica, a gente vai trabalhar com o que a historicidade da pessoa nos propicia ou possibilita, tá? Então, dito tudo isso, reposto um pouco do que eu coloquei semana passada, aqui também eu acho que é importante retomar uma coisa. Eu trabalhei com vocês a estrutura de pensamento, lembrando que ela é como um mapa, né? Então, eu olho qual é a área do mapa sobre a qual eu estou e quais são os submodos que eu utilizo quando estou em cima daquela área. Enfim, emoções, quais são os conteúdos, como o mundo parece, emoções como conteúdo, os submodos como ferramenta, como o mundo parece como conteúdo e quais são as ferramentas. E assim por diante. Então, a partir de agora, nós vamos ver quais são essas ferramentas e cada um de vocês, como sugerido já na última aula, procure dar uma olhadinha quando é que vocês utilizam, como é que utilizam e se a resultante ela é positiva ou negativa. Porque, enfim, como colocado em aula e sendo bem enfático nisso aqui, muitas vezes o sujeito ele não é vítima de um problema, ele não é vítima de uma circunstância ou de qualquer questão. Muitas vezes o sujeito é vítima, infelizmente, da solução. Ou seja, o submodo que ele utiliza para resolver as questões que se apresentam aqui, eu vou ter que alterar a tela aqui para mim, qualquer distorção, qualquer coisa que fique um pouquinho fora do visual, por favor, anuncie. Eu estou olhando aqui para o lado um pouquinho, porque eu estou conduzindo uma questão aqui no celular com um colega que está mandando perguntas, tá bom? Vamos lá, então. Para hoje, nós começaremos, então, com os dois primeiros submodos. Estes submodos, eles são acessórios e aparecem em boa parte das historicidades. Mas é interessante perceber que eles, inclusive, em vários casos, podem, pela maneira e uso que a pessoa dá a eles, se apresentarem como problemáticos. Podem se apresentar como questões bastante relevantes a ser trabalhadas em clínica. O primeiro submodo que nós vamos trabalhar chama em direção ao termo singular, né? Sendo ele, então, aí a primeira ferramenta. Seguindo o protocolo e fazendo a leitura da teoria, como de costume, então a definição deste submodo tem como direção o foco, objetivo, clareza, definição, precisão, pontualidade do dado. Então, este é um submodo que o filósofo clínico utiliza com o partilhante quando o que ele precisa é de objetividade, ou seja, que a pessoa seja específica ou fale de assuntos realmente dos quais ele precisa encaminhar com a pessoa. Então, vamos lá. Olha só, como é que a gente vê como é que vai em direção ao termo singular? Agora, como comentado antes, a todo o nosso trabalho, ele parte da historicidade como base. Anteriormente, a nossa base era entender a historicidade, ver o exame das categorias e entender a estrutura de pensamento. A gente ia montando aquele mapa, né, cada um dos tópicos, e entendendo a autogenia, que era a conversação entre esses tópicos. Agora, a nossa consulta à estrutura do pensamento é para entender o seguinte: eu vou lá ao tópico 7, que chama, que chama termos universal, particular e singular, e ao consultar esse tópico, eu vou entender o seguinte: como é que o sujeito, como é que a pessoa sai dos dados universais e caminha em direção à especificidade. Isso via história, ou seja, como é que a pessoa foca em elementos específicos. Isso eu só vou encontrar via historicidade, observando o tópico 7, termos universal, particular e singular. Durante a historicidade, por exemplo, o partilhante utilizará expressões que digam quem, quando, onde, explique isso, fale um pouco mais sobre aquilo. Muitas vezes o partilhante utiliza expressões como eu vou te dar um exemplo. Pronto, dar um exemplo é sair de termos universais para questões pontuais específicas.
Outras vezes a pessoa diz, deixa eu te dizer algo mais específico, ou deixa eu ser específico, ou ainda a pessoa pode utilizar expressões como, olha, eu preciso te detalhar um pouco melhor, ou deixa eu te inteirar objetivamente disso. Aqui, as expressões para cada um é diferente, mas o filósofo fica atento ao longo da historicidade quais são as expressões que denotam que a pessoa está utilizando em direção ao termo singular, ou seja, quando que ela está tentando ou, de alguma maneira, sendo específica, focada, objetiva naquilo que ela está falando. Aqui um detalhe que é interessante é o cuidado sem excessos de enraizamentos para não tirar o foco da historicidade como conjunto da obra. Aqui nos submodos, nós temos uma outra recomendação. Você não vai utilizar um submodo, de maneira alguma, se ele não estiver diretamente ligado à necessidade do trabalho que está sendo feito. Ok? Então é importante a gente tomar cuidado, porque muitas vezes o filósofo, ou até mesmo a pessoa, pode dizer, então agora, né, pode pensar, então agora eu tenho que tomar cuidado para eu usar em direção ao termo singular com os meus filhos, quando eu quero objetividade, ou eu tenho que usar em direção ao termo singular com um funcionário da minha empresa, quando eu quero ser objetivo com as coisas, enfim, quando eu quero uma explicação bem pontual, ou quando eu preciso de modo, de maneira coerente e de maneira que faça bem a ela. E a outra questão é, em alguns casos, dentro daquele tópico, né, dentro daquele conteúdo, seja ele as buscas, seja ele comportamento e função, seja ele como o mundo parece, às vezes a pessoa não utiliza aquele submodo. Então, é importante que quando a gente for fazer uso destes submodos, verificar via historicidade se a pessoa usa, se é producente a pessoa e se tem a ver com o conteúdo que está sendo tratado, ok? Para algumas pessoas, usar em direção ao termo singular pode potencializar determinados conteúdos. Imagina, por exemplo, que alguém chega para você e diz assim, eu estou com um pouco de dor, hoje eu não estou muito bem, não estou legal, e aí você resolve usar em direção ao termo singular sem ter muita ideia do que está se passando. E você diz, mas o que exatamente está acontecendo com você? De uma dor que era inespecífica e meio que fraca, você direciona a pessoa, o foco e a atenção dela exatamente para aquilo que doía. E aí a pessoa, em alguns casos, a depender se ela tem um endereço somático um pouco mais forte, a partir do momento em que ela concentra na dor, essa somaticidade aumenta, né? E aí a pessoa vai sentir mais dor. Então, pronto, em direção ao termo singular, feito de uma maneira, em alguns momentos, inadequada. Outras coisas, e outras vezes isso pode acontecer de outra maneira. Às vezes a pessoa chega para você, eu ando com tanto medo, eu ando preocupado, que inclusive eu tenho ouvido muito isso nos últimos dias, né? Muitas pessoas se dizem preocupadas, com medo, assustadas, e é um medo inespecífico, não há um objeto em si, é toda uma conjuntura que faz com que a pessoa sinta um medo praticamente generalizado, social, de contato, enfim, e ela diz, eu ando com medo, eu ando preocupado, e aí você faz uma em direção ao termo singular, mas você está preocupado com o que especificamente? Ou me dá um exemplo do que te preocupa, ou fala mais sobre isso, ou me deixa entender melhor, explica bem o que é este seu medo, ou do que ele é. Pronto. A partir daí você conduziu a pessoa, talvez para uma área da estrutura de pensamento dela, que tenha diversos conteúdos que não são exatamente os melhores, para ela vivenciar de maneira focada, específica e detalhada. Então, esse é um cuidado que nós precisamos tomar, e esses são dois exemplos bastante simplórios, mas que em alguns casos podem potencializar algo ruim que a pessoa está vivendo, tá? Então, sugiro cuidado no uso, então, de em direção ao termo de elementos que podem vir a ser bastante ruins para a pessoa naquele momento, ok? Uma outra questão que pode surgir aqui
e o cuidado que a gente precisa é em que eu quero que a pessoa foque, né? Algumas vezes, quando a gente faz uma pergunta que tenta fazer com que a pessoa direcione o foco dela, às vezes a gente até faz uma pergunta que direciona a pessoa, que sugira foco e pontualidade no assunto. Só que às vezes, mesmo para perguntas que tentam focar, a pergunta ela pode ser um pouco aberta. Então, cuidado. O cuidado sugere o quê? Quando você for perguntar a respeito de alguma coisa, ou fazer com que a pessoa foque, diga assim, me dá um exemplo disto, e especifica bem o assunto. E não me diz só, me dá um exemplo, é amplo, ou fala um pouco mais sobre o pessoal, o foco, ou quando você sugira à pessoa pontualidade, especificidade, você enderece bem o assunto. Porque muitas vezes uma pergunta fechada, ela não é tão específica. Ela pode sim conduzir a pessoa ao foco, mas pode não ser tão específica e faça com que a pessoa, ainda assim, se perca dentre assuntos que vêm sendo trabalhados. Ok? É uma outra sugestão que a gente precisa, em muitos momentos, tomar cuidado. Mas, enfim, de uma maneira bastante prática, em direção ao termo singular, ele é um submodo que nós utilizamos quando a pessoa não consegue ter foco no que a gente está trabalhando. Então, se você trabalha com alguém que costuma vir à mesa, olha, eu tenho muitos assuntos para conversar com você. Pronto, aí já entra a sugestão de em direção ao termo singular. Você pode dizer, olha, de todos estes assuntos, nós vamos começar por qual? Pronto, você já conduziu a pessoa em direção ao termo singular. Aqui, algum dos colegas pode pensar o seguinte, tá, mas qual é a prioridade? Ou sugerir a pessoa, mas faz o seguinte então, né? Aqui você sugerindo para a pessoa, então faz o seguinte, qual é a prioridade desses assuntos todos? Aqui você está unindo dois submodos. Você está unindo, por exemplo, o submodo em direção ao termo singular e axiologia. Porque você está falando em prioridade, aquilo que vem antes, né? Aquilo que segue sendo como o assunto a ser tratado antes de qualquer outro. Então, algumas combinações de submodos, elas aparecerão ao longo das aulas, justamente porque não é possível, ou na maior parte dos casos, não é possível você trabalhar um submodo apenas, desprezando os outros todos. Você vai acabar trabalhando sempre os submodos de maneira combinada. Em poucos momentos é possível que você trabalhe um submodo de maneira deslocada. Então, seguindo aqui, respondendo um colega aqui, para ser rapidinho. O que acontece aqui? Vamos seguir aqui agora pela outra questão, né, que é o seguinte. Então, entendidos submodos dissociados, é bem difícil, a gente vai acabar utilizando quase que sempre eles de maneira combinada, ok? Vamos perceber alguns sintomas de pessoas com falta de foco? Vamos lá. Quando é que você percebe que não está conseguindo ter foco? Para cada um é diferente. Cada um de nós, em determinados momentos da vida ou do dia, pode se perceber com falta de foco. Algumas pessoas, por exemplo, não conseguem ter foco quando estão ansiosas. Se ela estiver ansiosa, ela não consegue fazer outra coisa. Perde foco, não consegue se concentrar, qualquer coisa que faça, a mente vai embora, né? Em direção ao termo singular é isso também. Outras pessoas, por exemplo, não conseguem focar quando tem um problema. Se elas tiverem um problema na cabeça, elas não conseguem fazer outra coisa até que tenham aquele problema como resolvido. Isso alguns de vocês, inclusive, já disseram abertamente, né? Como é que você vai fazer outra coisa quando você tem algum problema para resolver? Outras pessoas, por exemplo, não conseguem focar quando tem algum desconforto físico. Enfim, e por aí vai. O exemplo que eu vou colocar aqui, por exemplo, algumas pessoas não conseguem ter foco quando estão perdidas. Perdidas quanto com jovens, quanto com pessoas adultas ou crianças, bastante perdidas quando não sabem para onde caminhar. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito legal. Não é exatamente com em direção ao termo singular que se trabalha, mas em alguns casos também.
O que acontece? Arruma um emprego, casa, tem filhos e aquela coisa toda. Algumas pessoas, depois que seguem todo esse protocolo, elas chegam em algum momento da vida e dizem o seguinte: beleza, até aqui eu cumpri todo o protocolo que precisava. E eu faço o que agora? Para onde que eu vou? Qual é o norte? Olha que questão interessante. Qual é o norte? Eu sinto que eu estou fazendo um monte de coisas, mas eu não sei para onde é que eu estou caminhando. Ou seja, a pessoa está perdida. A partir do momento em que não tem mais um roteiro específico, ela não sabe para onde caminhar da própria vida, prevendo uma caminhada até determinado ponto específico. Imagine alguém que escreveu toda uma caminhada e previu a sua vida apenas até o momento em que conquistava o famoso emprego dos sonhos ou que conquistava determinado volume financeiro, enfim. E quando ela chega lá, ela diz: beleza, e agora? Para onde é que eu vou? Qual é o próximo passo? Qual que é a orientação a partir daqui? Pronto. A partir desse momento, a pessoa pode ficar razoavelmente perdida. E aí, em um dos possíveis encaminhamentos, é a partir da historicidade do filósofo, da pessoa, o filósofo, encaminhar com ela o foco. E dizer o seguinte: bom, entre outras coisas, você está fazendo isso. Para onde que isso vai caminhar? Você está fazendo outra coisa, teu casamento, isso. Para onde que vai caminhar? Em alguns momentos, ao filósofo clínico pontuar cada um dos elementos da vida da pessoa e o encaminhamento natural que eles têm, a pessoa pode descobrir que, na verdade, ela já tem o roteiro dali para frente praticamente escrito pelas demandas que ela mesma fez. De um roteiro, né, de para onde ela iria caminhar, e as questões se apaziguaram dentro dela, ou seja, existencialmente muito mais confortável para caminhar, por ter uma ideia, ou seja, da direção para onde ela estava caminhando. Então, de maneira bastante simples, você pega a pessoa especificando ou afunilando as questões até que elas chegam a um termo bem prático. Aqui, seguem diversos exemplos que o foco, ele sempre depende ao tópico que estiver atrelado. Lembrando aquilo que foi comentado, o submodo, ele depende especificamente do conteúdo, sempre sobre o qual a pessoa está debruçada, né? Aquela área do mapa. Se a pessoa está, por exemplo, sobre as emoções, como é que ela vai em direção ao termo singular com as emoções? Imagina, por exemplo, que você está com raiva, muito, muito incomodado, bravo com diversas coisas, e aquilo vira uma bagunça dentro de você e você sente, como diz outro, uma raiva generalizada. Como é que você organiza isso? Como é que você conduz isso? Muitas vezes o filósofo clínico, para singularizar uma raiva, né, uma emoção, ele precisa usar lá da outra ponta a interseção de EPs. E aí ele vai perguntar: você está com raiva de quem? Quem é a pessoa que provocou isso em você? Ainda que a gente saiba que não é bem assim, mas, enfim, o uso geral e comum é você direcionar, objetivar e colocar alguém especificamente como sendo o culpado, né, dessa raiva, né, desse sentimento. Então, pronto, você foi lá na área que é afetiva e via interseção de peso você faz em direção ao termo singular. Outras vezes a pessoa está com raiva, está incomodada, está brava, está nervosa, só que o em direção ao termo singular não é feito pelas emoções, pelas interseções. Às vezes, em direção ao termo singular, vai ser feito por outro tópico. Você vai buscar subsídios, por exemplo, lá em Como o Mundo Parece. E você vai perguntar: olha só, daquilo que está ao teu redor, do que você vive hoje, de onde você acha que está vindo isso? Olha só, a pessoa buscou subsídio no entorno, o filósofo, né, ou enfim, a pessoa que está trabalhando a questão, foi buscar subsídio nos elementos que circunscrevem a vida da pessoa. Então, uma vez que você observou a historicidade, você entende: olha, para as emoções, quando a pessoa está perdida, está, a alguns momentos, inclusive, pode-se dizer equívoca, né, em relação às suas emoções, nós podemos utilizar Como o Mundo Parece como foco
como conteúdo que auxilia a pessoa a estabelecer um foco, né, específico para entender de onde é que vem esse conteúdo emocional que deixa ela com raiva, enfim, o conteúdo que está deixando ela incomodada. Outras pessoas, por exemplo, o foco pode ser a partir do que acha de si mesmo. Nossa Senhora, olha que interessante aqui. Quantas pessoas nos dias de hoje têm trazido para si, para dentro do que acha de si mesmo, questões que poderiam dizer respeito a outras áreas. Por exemplo, como o mundo parece, por exemplo, sensorial, por exemplo, buscas, comportamento e função, e outras coisas todas. No entanto, muitas pessoas, o foco é a partir do que acha de si mesmo. Ou seja, elas precisam se perceber fazendo as coisas para poder ter foco. Imagina de alguém que para poder estudar precisa se perceber estudando. Olha só, precisa ter a percepção de si ao longo do processo. Imagina que algumas pessoas só conseguem fazer determinados movimentos físicos não pela percepção corpórea física, mas por uma percepção de si enquanto sujeito dentro daquilo que está fazendo. Quando o nosso foco depende do tópico 2, e aqui, ao longo da história, é possível perceber ali aos últimos anos que isso vem aumentando muito, boa parte das pessoas, inclusive, o foco é a si próprias, ou seja, ela faz em direção ao termo singular, quase que de maneira universal, que é interessante justamente dizer em direção ao termo singular universal, mas algumas pessoas fazem isso o tempo todo e de maneira repetitiva. Quer ver um exemplo? Vamos fazer em direção ao termo singular com o tópico 2. Imagina que você está numa conversa com uma pessoa e vocês estão falando de pessoas que sofrem, de pessoas que estão passando por problemas sérios e que precisam de ajuda. E a expressão que o sujeito vai utilizar é: mas e eu? Com que eu estou? Então, o conteúdo é a base a partir da qual a gente conduz o uso de um submodo. O cuidado que é possível perceber é que, em alguns casos, o uso desse em direção ao termo singular, ele é saudável e recomendado. Imagina, por exemplo, a recomendação que se dá nos aviões, né? Por agora não muito recomendado o uso, mas enfim. Você vai para um voo e você, logo que começa as aeromoças, enfim, começam as explicações, primeiro coloca em você e depois auxilia outra pessoa. Ou seja, aqui o foco é o sujeito primeiro, depois o outro. Eu sei, alguns colegas, talvez pessoal vindo de outras áreas, com outros conhecimentos, utilizem alguns prejuízos, tipo, mas se você não cuidar de você primeiro, como é que você vai cuidar dos outros? Não é exatamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, em determinados momentos, o cuidado com o outro, ele é prioritário. O cuidado consigo mesmo é prioritário. O cuidado com o outro só é possível a partir do momento em que você cuidou de você. Para com um exemplo muito simples. Como é que você vai cuidar de alguém se você não tiver condições para isso? É nessa perspectiva que é colocado. Eu posso sim muito bem cuidar de alguém como médico, sem cuidar de mim. Então, é possível que eu faça. Aqui, quando a gente fala do que acha de si mesmo e cuidar de si mesmo para depois cuidar do outro, é muito mais como uma prerrogativa de condição. Olha, eu tenho condição de cuidar do outro somente se eu cuidar de mim primeiro. Muito bem. Só que algumas pessoas fazem disso algo como uma justificativa para dizer primeiro eu e o restante todo depois, né, posteriori. O cuidado que a gente precisa ter aqui é que não é bem esta ideia. Aqui a ideia é eu cuidar de mim mesmo primeiro, quando for o caso, né, e necessário para que eu tenha condições, então, para posteriormente cuidar do outro. Bom, seguindo aqui, o foco pode depender também, então, das buscas
é interessante perceber que algumas pessoas pontuam buscas, mas elas não conseguem focar. No caso de vocês, quando vocês têm um objetivo, vocês conseguem focar? Eu conheço pessoas muito legais, dedicadas, estudiosas, que o foco delas é fazer academia. É o objetivo delas. Mas não consegue ir, porque tem muitas coisas para fazer no dia. Olha que interessante, a pessoa tem uma busca, no entanto, essa busca, ela não consegue ganhar prioridade. A pessoa não consegue, de tudo aquilo que ela tem para fazer, dar foco no horário e especificidade de tempo que ela deveria ter para fazer academia. Pronto. Significa que a pessoa não consegue ter foco. E algumas vezes o trabalho do filósofo é simplesmente dividir o tempo junto com a pessoa, né, dizer o que você vai fazer agora, e o que você vai fazer depois, e o que você vai fazer depois. E a partir desse seccionamento do tempo, fazer com que a pessoa aprenda, ou pelo menos perceba, que ela não está, de fato, selecionando o tempo para isso, e, obviamente, se ela não consegue selecionar o tempo, ela não vai conseguir, naquele momento que, teoricamente, ela deveria ou se propôs a fazer, ir para a academia. Vai fazer diversas outras coisas, vai se atrapalhar e não vai conseguir ir para a academia. Então, mesmo buscas. É interessante também comentar aqui que em muitos casos, muita literatura, principalmente quando trabalha coaching, quando trabalha alguns tipos, PNL e outras técnicas, o objetivo ele vai fazer. Se ele não fez é porque o objetivo não é forte o suficiente. Não é bem assim. Às vezes sim, a pessoa tem muito forte o objetivo, às vezes sim, a pessoa tem muito forte aquela meta, aquela ideia, aquela perspectiva, no entanto, não consegue fazer em direção ao termo singular, que é especificar e conduzir aquela questão a um termo. E aí ela se perde, né, zigue-zagueando, fazendo diversas outras coisas, e quando vê o tempo passou e as coisas se foram, e ela infelizmente não conseguiu fazer, ok? Então é importante que a gente tome cuidado. Então não é porque a pessoa não tem, não é porque uma pessoa não alcança os objetivos que as buscas delas, que é bem relevante para auxiliar as pessoas na condução da melhor forma possível das atividades no dia a dia, principalmente quando você tem bastante coisa para fazer, é utilizar em direção ao termo singular para que a pessoa possa focar e desenvolver cada atividade dentro do seu tempo e da melhor maneira possível. É um bom submodo. Quando um funcionário seu diz, mas eu tenho muita coisa para fazer. Bom, então vamos fazer o seguinte, faz uma lista de todas as coisas que você tem para fazer. Pronto, ele vai fazer uma lista. Segunda atividade, me lista qual horário você tem destinado para cada uma dessas atividades. Pronto, você conduziu ele em direção ao termo universal para em direção ao termo singular com as atividades, com as demandas que ele tem. Uma outra maneira de você conduzir muitas vezes a tua objetividade, e aqui eu tenho feito trabalho com alguns profissionais, algumas vezes, mas eu tenho muita coisa, eu estou meio perdido, eu não consigo saber o que fazer. Muitas vezes, a pessoa ter o cronograma pronto, todo ele anotado, ajuda. Outras vezes, a pessoa tem dificuldade de fazer um submodo, ou utilizar um submodo, que chama divisão, né, que é o submodo 09. Algumas vezes, a dificuldade do uso de divisão não é por conta da dificuldade de dividir. Às vezes, a dificuldade é de manter o foco. Exemplo, algumas pessoas, quando tem algo incompleto, não conseguem focar. Só que imagina que essas pessoas têm saído do trabalho todos os dias, ou pelo menos boa parte deles, entendendo que as suas atividades não estão completas, não foram terminadas. E aí, como é que a pessoa vai fazer? Ela vai para casa e a mente continua trabalhando e tentando organizar as atividades e tentando definir o que ela vai fazer amanhã para resolver isso tudo. Uma das maneiras de fazer, por exemplo, que eu trabalho com alguns partilhantes, quando há abertura para isso, é que ele tenha uma agenda em que ele faça, aqui eu vou citar de uma maneira bastante rudimentar, quem tem entendimento maior pode escrever aqui na lateral, seria praticamente uma pessoa fazer o cálculo de capacidade dela, ou seja, em direção ao termo singular do trabalho, e aí digo, bom, se você tem esta capacidade para o trabalho, então você precisa fazer uma lista, você precisa se organizar assim,
porque depois do trabalho você não tem mais o que resolver, não tem mais o que fazer. Outra questão, algumas pessoas ainda dizem, professor, mas eu não consigo focar em casa, porque eu tenho uso de celular, eu tenho outras ferramentas, e-mail, que acabam me acessando em casa. Eu tenho dificuldade de focar numa atividade com o filho, uma atividade com a esposa, uma atividade, inclusive, comigo mesmo. Então, outra recomendação. Aí, muitas vezes, com esses partilhantes, a gente trabalha o uso do celular, né, quando em casa, que ele seja feito, eventualmente, em horários específicos. Fora isso, conduza as tuas atividades normais, sem qualquer outra intervenção. Ou ainda, que você oriente as pessoas da empresa para que quando lhe acessarem, se for o caso e necessário, que seja por ligação e não pelo WhatsApp. Né? Que o WhatsApp não é para urgências ou emergências, mas sim para atividades que você pode ler depois. Né? Nada é na área comercial. Né? Muitas vezes o pessoal diz o seguinte, mas eu não tenho oportunidade, mas porque é muito produto. E muitas vezes a questão é perguntar o seguinte, bom, mas para aquele cliente, né, qual é o melhor mix de produto, né, dentro da área comercial? Quando bem trabalhado, traz efeitos bem interessantes, ok? Uma coisa que é importante aqui a gente prestar um pouco de atenção em direção ao termo singular, enquanto uma maneira de você abrir ou fechar o foco, ok? Quanto mais específico o foco, mais focado e mais direcionado você está, ok? Agora, é interessante que em alguns casos você, ao abrir o foco, você consiga ter mais de um ponto de vista. Ou seja, você tem a oportunidade, a partir da abertura do foco, de você ter mais um ponto de vista daquilo que você está vendo. Em alguns casos, e algumas pessoas, elas mantêm sempre muito específico o foco. E aí elas perdem a oportunidade de outros pontos de vista. Ok? Aqui é interessante para, por exemplo, quem é gestor. Quem é gestor, trabalha em empresa, com diversos profissionais, diversas lideranças, em alguns casos, ir conversar com cada uma dessas pessoas, olha a expressão, cada uma dessas pessoas, e a partir da conversa com cada uma delas, formar, né, esse caleidoscópio de imagens, de pontos de vista, que vai fazer com que o gestor tenha um ponto de vista específico a respeito de determinada situação ou de determinados contextos. Então, essa é uma possibilidade também de trabalhar, ou seja, você ampliar o teu ponto de vista, né, ampliar o teu foco com outros pontos de vista, ok? Aqui, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade para isso, tem pessoas que se atrapalham. Como que se atrapalham? O cuidado quando a gente faz em direção ao termo singular é justamente não fazer o inverso, que é fazer isso de maneira não saudável. Imagina, por exemplo, que eu faço em direção ao termo singular para algo que é pequenininho. Imagina que em casa, durante o final de semana, eu tive uma pequena desavença com a minha esposa, ou com o meu filho, ou com alguma questão qualquer. E a partir do momento em que eu tive essa desavença ou esse problema, eu foco naquilo ali e torno aquilo ali o meu final de semana inteiro. Isso é em direção ao termo singular e a pessoa fica focada especificamente em algo e não consegue enxergar o restante dos elementos que se avizinham. Isso nós vamos utilizar muito mais tarde quando a gente fala em autogenia. Por quê? Porque para onde nós direcionamos o nosso foco, a nossa atenção, é ali então que estarão os feitos e que fazem parte de nós, ok? Então um pouco de cuidado com isso, e o excesso de foco, ele também pode ser bastante prejudicial. Então em alguns casos, não é recomendável o uso de em direção ao termo singular, justamente porque a pessoa já tem como hábito e costume utilizar em direção ao termo singular de maneira não saudável, tá? Então, nestes casos, prefiram o uso de outros submodos como uma maneira de conduzir a pessoa um pouco mais à especificidade do assunto que está sendo tratado. E, por último, se eu quiser
montar um quebra-cabeça com uma pessoa que tem em direção ao termo singular muito forte, eu faço parte daquilo que eu acabei de comentar. Eu pego e vou focando por partes especificamente cada uma das pecinhas, e ao comentar, conversar a respeito de cada uma das pecinhas, eu tenho então agora o conjunto da obra todo ele mapeado ponto por ponto. Isso aqui faz muito bem, por exemplo, pessoas que trabalham em equipe. Por quê? Porque ela enxerga cada uma das pecinhas e aos poucos ela vai montando então essa colcha de retalho que é a equipe, que é o processo, inclusive em alguns casos a própria empresa em si. Algumas pessoas têm como característica já essa visão fragmentária e elas precisam, a partir das diversas peças, montar o conjunto da obra. Em alguns casos o fazem sozinhas, em outros casos o fazem com o auxílio de terceiros. É interessante entender, inclusive, que algumas pessoas não conseguem entender algo se elas verem apenas uma parte, apenas uma especificidade. Alguns profissionais precisam ter o conjunto da obra para se sentir, então, de posse do entendimento do que está em curso. Inclusive, são pessoas que ficam incomodadas ou desconfortáveis quando estão fazendo algo que não conseguem entender o todo. Então, para cada um é diferente. Algumas pessoas precisam o submodo em direção ao termo universal, em detrimento do submodo em direção ao termo singular. Ok? Bem, até aqui, alguma dúvida, alguma questão, algo que precisam perguntar? A respeito de em direção ao termo singular, basicamente é isso. Fica bem à vontade e depois de 5 minutinhos retornamos, tá bom? Eu só vou tirar o áudio, tá? Para que vocês possam perguntar. Aqueles de vocês que estão no YouTube no computador, tem a opção do chat aqui na lateral. E quem não tem a opção do chat, por favor, fique bem à vontade
Muito bem. Retornando, eu não sei se deu exatamente 5 minutos, até porque não cuidei muito, mas acho que sim. Agora, essa segunda parte, ela é um pouquinho mais simples e um pouco também mais curta. Em parte, porque justamente nós temos aqui em direção ao termo singular, como toda a primeira parte da aula, né, onde a gente busca a especificidade, a objetividade, pontualidade do dado, sempre a gente utiliza conforme a necessidade, né, falando aqui como filósofo, e também, obviamente, sugiro que assim o façam nas suas vidas, a gente vai utilizar conforme a possibilidade e necessidade da pessoa, né? Lembrando que a gente só utiliza se a pessoa tiver esse submodo como uma possibilidade via entendimento da historicidade da pessoa. O segundo submodo da noite, então, é em direção ao termo universal. Tá? Em direção ao termo universal, ele é um submodo bem simples, que ele consiste justamente em fazer o contrário, ele consiste em juntar, ir para a concepção de todo, para localizar o problema em sua dimensão. Aqui é bem interessante, porque quando o filósofo utiliza esse submodo, o que ele está querendo fazer, na verdade, o intuito do trabalho do uso deste submodo, é normalmente recuperar a completude, né? É remontar, reestruturar, ordenar, colocar as coisas todas dentro de uma maneira que ela ganhe uma compreensão de todo. Tá? Então, vai-se a historicidade da pessoa e observe-se como ela faz para juntar os pedaços. Observar principalmente no tópico 7, os termos universais, todos, nenhum, ninguém, sempre. Relembrando aqui, a utilização de submodos está condicionada à estrutura de pensamento da pessoa, entre outras coisas, é por isso o nome submodo, né? Por estar condicionado à estrutura de pensamento. Como usar? O terapeuta encaminha enraizamentos em cada parte que diga respeito ao todo, que deve literalmente costurar com a pessoa o conjunto desta obra. E a atenção não é mais as partezinhas que de alguma maneira formam um todo. Não. Aqui a atenção, ela literalmente se volta para o conjunto da obra, né? Então aqui, quando é que a gente utiliza esse submodo? Usar quando é necessário juntar os pedaços, refazer questões quebradas ou levar a pessoa das partes ao todo. Mas quando é que uma pessoa fica aos pedaços? Quando é que existem questões quebradas? Ou, inclusive, quando é que a pessoa vive das partes, né? Vamos lá. Eu já ouvi algumas vezes isso em consultório, e talvez você já tenha ouvido isso também. Às vezes a pessoa vem para o consultório e ela me diz o seguinte: olha, eu queria entender uma coisa. Obviamente aqui eu estou falando do assunto imediato e encaminho a posteriori. Depende de historicidade, exames das categorias, estrutura de pensamento, submodos informais e avaliar aí qual que é o assunto último, tá? Então é bem importante sempre lembrar isso. A gente não faz de maneira leviana, não. E aí, às vezes, a pessoa diz para mim assim, olha, eu não sei o que acontece. Eu tenho uma família legal, mulher e filhos, eu tenho uma situação financeira muito cômoda, eu tenho um bom trabalho que eu gosto, eu tenho amigos bons, eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro legal, e eu não entendo por que eu não estou feliz. Olha o que a pessoa está dizendo. Ela está dizendo, se o conjunto da obra é bom, por que eu não sou feliz? Para muitas pessoas, às vezes, o que diz, o que mostra para ela a felicidade é pontualmente cada uma dessas partes estarem bem. Agora, o que acontece? Esse conjunto da obra que ela denuncia, que são todas essas partes, ela não faz a conexão entre essas partes de maneira que essas partes formem um todo. Porque trabalho é trabalho, família é família, situação financeira é situação financeira. Vamos costurar tudo isso de uma maneira que a pessoa consiga, de fato, entender o todo. Como é que a gente pode costurar isso? Lembrando que a gente precisa pegar, então, e ir à estrutura de pensamento da pessoa
e identificar qual é o conteúdo que vai servir como base para a aplicação desse submodo. Se eu pego, então, uma pessoa quebrada, que me mostra esses diversos fragmentos que, segundo ela, estão bem, mas que, no final das contas, não conseguem formar o conjunto de uma obra a partir do qual, então, ela seja feliz. Porque está tudo bem, mas ela não está feliz. O que está acontecendo? Muito bem. Aqui é interessante entender que, como se fossem o conteúdo ou os conteúdos, a partir do qual ela conseguisse amarrar todos esses conteúdos e fazer. Isto é a completude. No entanto, muitas vezes a completude virá a partir de outras coisas. Às vezes a completude virá a partir do que acha de si mesmo. Olha só, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Você observa como é que você é em casa, você observa como é que você é no trabalho, você observa como é que é você nessas coisas. E aí, quando você começa a colocar a pessoa, ela começa a observar e entender, opa, eu estou presente em todas essas coisas. Muito bem, esta presença dela no conjunto da obra é aquilo que faz ela perceber, nossa, caramba, eu nunca tinha me percebido nisso tudo. Pronto, essa percepção de tudo agora ganha de fato completude. Por quê? Não é a felicidade, a amálgama, o que faz essa amálgama. É sim o que acha de si mesmo. Pronto. Parece algo complexo, mas quando você vai ver historicidade, você vai perceber. Algumas pessoas, por exemplo, têm essa amálgama tópico 1. Né? Então ela só vai conseguir dizer, nossa, que feliz que eu estou com a minha vida, com tudo que eu consegui, com todas as coisas que eu tenho. Às vezes essa felicidade vai vir com uma congratulação social, com reconhecimento, com uma premiação, com elementos que de fato tenham a ver e estão amarrados, né, ao tópico 1, como o mundo parece. Outras vezes essa amarração vem via interseção de P's. Às vezes é uma pessoa ou algumas pessoas com quem elas convivem que vão fazer amarração de família, trabalho, situação financeira, tarará, tarará, tarará. Porque elas só são felizes com a vida, e o conjunto, né, a vida, com a vida quando elas estão bem com os amigos que elas têm, ok? Outra maneira aqui, e aqui tem uma questão bem interessante, essa daqui é uma questão que presencialmente ela é mais fácil de trabalhar por conta do uso de imagens, mas eu vou tentar fazer a exposição aqui da melhor maneira possível. Se você encontra, por exemplo, é só uma ilustração, ok? Se você encontra, por exemplo, uma pessoa que perdeu uma parte do corpo, uma perna, um braço, a visão, a audição, como é que você faz para reestruturar ou para recompor o conjunto da obra? Algumas pessoas, quando perdem um pedaço do corpo ou uma funcionalidade do seu organismo, elas se sentem quebradas. Literalmente, elas não são mais inteiras, um conjunto. Elas entendem que não tem uma parte. Como é que a gente faz para recompor isso? Aqui é interessante que alguns apontam para algo bastante simples. Para alguém que perdeu a audição, é você colocar um aparelho. Para alguém que perdeu uma perna, um braço, é você comprar uma prótese. Como se a prótese, por si só, pela funcionalidade que tem, tanto auditiva, quanto um membro físico como a perna, ela fosse o suficiente para recompor a inteireza da pessoa. No entanto, não é bem assim. Para algumas pessoas, por exemplo, para alguém que perdeu uma perna, por exemplo, recuperar a inteireza pode ser fazer um esporte. A partir do momento em que ela se dedica a um esporte, ela se sente inteira, plena. Ou seja, não há mais a falta, né? Não há mais qualquer tipo de indício de que ela está quebrada. Agora ela está inteira novamente. Aqui tem um trabalho que eu vi esses tempos atrás na televisão. Eu estava almoçando e prestando atenção na televisão. Tem uma moça que faz pintura nas sobrancelhas. E ela faz isso profissionalmente há muitos anos. E na mudança dela de São Paulo para cá,
ela resolveu fazer em Florianópolis para mulheres, Florianópolis ou São José, não me lembro exatamente a cidade, para mulheres que sofriam de câncer, ou que tinham passado por cirurgias ligatórias, que ficavam sem um seio e tal e tudo mais. Então, ao invés de fazer essas pigmentações apenas como um elemento estético, ela fazia a pigmentação como uma maneira de a mulher se perceber novamente visualmente inteira, né? Às vezes a mulher fazia uma reconstituição, ou seja, a completude se dá a partir da pintura. Tem uma pessoa, e aqui é uma reportagem muito antiga, em que um sujeito contava, um sujeito americano contava que ele só conseguiu se sentir bem consigo mesmo, falando aqui em plenitude, completude, quando ele começou a tatuar o próprio corpo. Antes disso, ele sentia que faltava algo, que ele não era completo. A completude veio, então, com a pintura do próprio corpo. E aí o sujeito, obviamente, resolveu pintar o corpo inteiro. Parecia um quadro ambulante. Então, esse retorno à completude, ele não é simplesmente você repor o que foi quebrado. Você precisa ir na historicidade e a partir de lá, e aqui tem uma palavra muito, muito importante que precisa ficar gravada, identificar quais são os caracteres a partir dos quais você consegue fazer essa reconstrução, né, essa amarra em que você traz a pessoa novamente das partes ao conjunto da obra. Um outro exemplo aqui de pessoas quebradas, e aqui trabalhando no mundo empresarial, isso às vezes acontece, você encontrar um empresário que ao longo da sua história, por conta de fatores diversos, quebrou. E aqui, quando eu digo empresário quebrou, é interessante que talvez alguns de vocês, talvez até já pelo estudo de o empresário quebrou. Como pessoa, como família, como tudo, talvez não, mas como empresário quebrou. Só que como quebrou uma parte, o restante todo paga pela incompletude. É como a roda de uma carroça que tem um dente, cada vez que passa por ali, tem um solavanco. Então, como é que eu faço para recuperar a completude? Ele quebrou a empresa, enfim, e ele, agora quebrado, não consegue mais tocar a própria vida, tem dificuldades, e aqui é interessante perceber que essas dificuldades, muitas vezes, elas tendem a se esparramar. Conjunturalmente, dentro da IP, a estrutura não tem problemas específicos, não tem problemas de uma maneira geral, mas pontualmente, onde ela quebrou, ela acaba gerando dano e irradiando para as diversas áreas da estrutura de pensamento. Em parte como efeito cascata, em parte porque a pessoa tende a estruturar, e na verdade aqui, a maneira como a pessoa estruturou o próprio papel de empresário, ou não estruturou o papel de empresário, então quando quebrou, isso tende a fazer uma baita de uma bagunça na IP. Então, e agora, como é que eu faço? Eu posso sugerir para o sujeito, olha, ela pode ser refeita de outras maneiras, vamos reestruturar, enfim, tem coisa de tudo que é tipo e jeito aqui. Em alguns casos, por exemplo, a reconstituição ou reconstrução deste sujeito e da completude dele vem justamente por você propor para ele, mas que tal você ensinar isso, a repassar essa experiência para os outros? Ou seja, que tal você pode fazer o que eu fiz? Né? Ou seja, algumas pessoas, e isso tem, e quem de vocês observar palestrantes aí pelo Brasil inteiro, inclusive alguns de fora do país, muitos deles, a consultoria, palestras foi a maneira que eles encontraram, eles retomam essa inteireza e retomam a completude de si próprios, dando sequência à própria vida, enfim, dando sequência existencialmente àquilo que estava em movimento. Outros deles é escrever um livro, outros deles é ir dar aula, outros desses empresários é desenvolver um outro hobby, uma outra atividade paralela. E para outros tantos, encontrar completude é simplesmente entender, e aqui, obviamente, o simplesmente não é tão simples assim, precisa de bastante trabalho para que isso aconteça, é simplesmente entender que você pode desfazer-se do papel, desfazer-se daquilo,
e retomar a vida de outra maneira, ok? Mas para cada um isso vai ser bem diferente. E aqui, repetindo a pergunta, né? O que na estrutura da pessoa junta as partes? Eu tenho aqui, inclusive, uma pergunta para vocês. Olhando para a estrutura de pensamento, não, desculpem. Olhando para a história de vida de vocês, nos momentos mais difíceis, nos momentos que sugeriram ruptura, onde foi que vocês se apoiaram para continuar bem estruturados, sugerindo coesão? O que manteve vocês bem, que vocês não romperam, não se desestruturaram? Foi intercessão de EPs? Foi epistemologia? Buscar conhecimento, buscar aprender mais? Foi expressividade? Foi poder botar para fora? Foi poder soltar o conteúdo? Foi se agarrar a outros papéis existenciais? Você diz, bom, eu quebro nesse, mas eu consigo me reestruturar em outro papel e esse eu deixo de lado? O que fez com que vocês conseguissem se manter inteiros em momentos difíceis? Algumas pessoas em momentos difíceis, elas fragmentam. Eu atendi no consultório alguns dias atrás, uma pessoa que na iminência de ter uma vida bastante difícil por conta de descontentamento com o próprio corpo, por conta de descontentamento com os resultados que tem da própria existência, o que ela fez? Criou rupturas internas. Ela não é inteira. Ela é uma pessoa para fora e é outra pessoa para dentro. E esta cisão, esta secção, esse corte bem feito no sentido de uma ruptura muito forte, no sentido de viver determinados conteúdos, enquanto que o papel externo ele sugere diferente. O papel externo sugere uma contenção, uma politicidade, uma postura isenta, polida, diante daquilo que se apresenta. Enquanto que por dentro a contundência, enfim, é um caldeirão, enfim, é um barril de pólvoras prestes a explodir. Então, e agora, como é que eu vou conduzir a junção dessas partes e tornar a pessoa um todo? Se socialmente é um, e por dentro é outra, né? E inversão uma coisa e quando está para fora é outra coisa. Aqui, o Beto, obrigado, Beto, por mandar a questão, e eu acho que faz sentido ler agora, até porque é uma sugestão de encaminhamento. Se a fé, né, se fé de que iria tudo dar certo, pode servir, aqui falando fé como prejuízos, né, acreditar, uma crença, poderia servir então como base para unir isso tudo e garantir que as coisas todas vão dar certo. Em alguns casos, sim. No caso desta pessoa especificamente, e o motivo de eu ter lido essa mensagem do Beto, é justamente porque em alguns casos internas e também para poder soltar e talvez até vivenciar determinados elementos externos. Aqui eu vou citar um exemplo, eu particularmente vejo essas coisas e em alguns casos fico até horrorizado, mas, enfim, não cabe a mim avaliar e inclusive julgar essas coisas. Há um tempo atrás, acompanhando essas questões de igreja, música, eventos religiosos, né, cristãos, eu ouvia o comentário sobre funk cristão. Aí, enfim, eu cá com os meus botões, pensando, sem julgar, obviamente, pensando, olha que interessante, algumas pessoas tentando amarrar questões internas, questões suas, né, sociais, culturais, enfim, através da fé, por meio da fé. Então, a fé servindo como uma amálgama para juntar questões internas suas com questões externas, tentando validar determinados comportamentos. Enfim, para algumas pessoas a questão passa por aí. Infelizmente, e aqui, Beto, para muitas pessoas a fé inclusive, tentou não, na verdade acabou fazendo isso, com que a fé tivesse um espaço específico de vivência, que fosse a igreja. Eu, inclusive, já comentei isso ao longo das aulas. Para algumas pessoas, a fé ela é vivida única e exclusivamente dentro da igreja. Saiu da igreja, não tem mais fé.
Porque a pessoa aprendeu a vivenciar, então, a fé dentro do ambiente específico, que é o ambiente religioso. Fora dali, a religião sequer participa do restante da vida. Ela toca a vida dela como se isso fosse outra coisa, um elemento paralelo. Então, é uma questão bem interessante, tá? Então, a fé não necessariamente vai servir como um amálgama, como material que vai conduzir em direção ao termo universal. Uma outra questão aqui, que vai ser trabalhada em outro momento, é o seguinte: muitas vezes ao longo da história de vida de vocês, em momentos de dificuldade, vocês fazem buscas de solução utilizando em direção ao termo singular. Ou seja, vocês olham os momentos que tiveram problemas e quais foram as soluções utilizadas. Bem pontual e bem específicos. Ao invés de olhar para toda a historicidade e ver o que vocês têm de recurso para aquele momento. Ou seja, utilizando um vice-conceito aqui, que é o submodo 22, alguns de vocês, ao invés de olhar para uma biblioteca, olham para um livro, como sendo ele aquele livro que pode sugerir, né, o conteúdo a partir do qual você vai conduzir os seus problemas. Então, muitas vezes, em direção ao termo universal, é você olhar para a tua história, para o conjunto da obra, e não olhar para momentos, pontos específicos onde você encontra soluções ou possíveis encaminhamentos para as coisas, ok? Bom, outra questão. Em direção ao termo universal, também é utilizado para pessoas com excesso de foco. Ou seja, justamente o que a gente tratou no submodo 1, né, que é em direção ao termo singular. Algumas pessoas têm sim essa dificuldade quando elas põem algo na cabeça, é só aquilo, e você precisa utilizar, ou pode utilizar, conforme a oportunidade e possibilidade, você vai utilizar em direção ao termo universal, como maneira de ampliar a visão da pessoa e tirar o foco dela daquilo. Né? Então, você abre com outros assuntos. Um exemplo é alguém que, por exemplo, passou por um evento aí como uma demissão, que passou por um término de um relacionamento, que passou aí alguém, talvez alguns dos colegas tenham acompanhado Bolsa de Valores e que investe lá, e por aí vai, só fala nisso, e às vezes o filósofo ou a companheira ou o companheiro vai dizer, olha, mas e aquilo lá? E aquilo outro? E esse outro assunto? E essa outra questão? Que digam respeito à vida da pessoa, obviamente, e que façam parte do conjunto da obra que é a vida dela. Você vai abrindo aos poucos, e às vezes ela diz, realmente, a bolsa caiu e tal, mas a vida vai bem, tá tudo certo, filhos criados, o conjunto da obra tá bem legal. Minha vida é boa, não dá para reclamar, não. Ah, mas e o coronavírus? Gente, não, tudo bem, tal, eu sei, tem coronavírus, tem isso. Sentido comentar. Beto, o que você propõe é assim, fé em Deus em algo maior, não especificamente através de alguma religião. A tua vida é um conjunto diante de algo maior, né, que é esse Deus. Claro que sim. Em outros casos, como já comentado, não. Okay? Muitas vezes acreditar em algo maior não faz com que a pessoa faça essa junção e entenda a vida como um conjunto. Às vezes a fé no algo maior, como eu pontuei anteriormente, é exatamente isso de você ir na igreja. Para algumas pessoas, o algo maior está lá na igreja. Fora de lá, ela diz, bom, fora de lá, cada um por si, e Deus para quem chegar primeiro. Então, essa questão de ir em direção ao termo universal com o aspecto de fé, ou acreditar em um elemento superior, né, como é o caso, às vezes, infelizmente, não acontece. Então, só voltando aqui para a gente findar essa parte do excesso de foco, como alguém, por exemplo, que está deitado, acamado, com muitas dores e não consegue tirar o foco da dor. Como é que eu levo ele para outros lugares, para outras coisas? Para algumas pessoas, por exemplo, em direção ao termo universal, se faz com um deslocamento longo. Ela está lá no hospital, toda dolorida, toda complicada, e você diz para ela, olha, eu tive lá no sítio faz alguns dias, e eu tive olhando,
poxa, que lugar bonito que ficou. Começa a falar do sítio e vai em direção ao termo universal e desvincula da especificidade que é a dor. Ela amplia o foco, olha para a vida dela como um todo e dali você pode derivar para demais coisas. Aqui eu estou juntando duas coisas, tá? Que é em direção ao termo universal com em direção às ideias complexas. São duas questões que em alguns casos são trabalhados de maneira concomitante para que você possa tirar a pessoa de onde ela está e levar a pessoa para outro momento. Aqui, inclusive, vale também perguntar o que faz com que vocês tenham excesso de foco. Quando vocês estão com raiva, Facebook, você abre o Instagram ou outra mídia social, só se fala nesse tipo de assunto. É em direção ao termo singular, em direção ao termo singular. Agora não tem mais praia, agora não tem mais selfie com comida, selfie com bebida, agora é postagem do coronavírus. Algumas pessoas intensificam demais. Então, nestes momentos, por exemplo, em direção ao termo universal e os filhos, e a família, e isso, e aquilo, e você vai aos poucos ampliando, então, o rol de assuntos e a pessoa vai caminhando em direção ao termo universal, abrindo os aspectos da vida dela que fazem, né, com que ela possa enxergar mais e melhor outros elementos com os quais ela tem contato e consiga, então, de fato, como se diz, ver a vida como um todo. Ok? Um cuidado que a gente precisa ter é que algumas pessoas vão em direção ao termo universal de maneira não saudável. Ou seja, todo o assunto, ou enfim, muitos assuntos que elas pegam, elas abrem, vão em direção ao termo universal. Pegou um problema na empresa e diz, mas ninguém está vendo isso. Opa, peraí, como assim ninguém está vendo isso? Quem é que deveria ver este assunto? Aqui não é em direção ao termo universal, e sim em direção ao termo singular. Quem é que deveria estar acompanhando esse assunto? Outras vezes, ela vai no mercado e o estacionamento está lotado, abarrotado, e ela diz, nunca tem lugar neste estacionamento. Opa! Quantas vezes você veio nesse estacionamento e ele de fato não tinha lugar? Quando a pessoa utiliza em demasia em direção ao termo universal de maneira não saudável, obviamente aqui a sugestão é o uso de em direção ao termo singular, ok? Aqui o uso do submodo, ele vai ser adequado e ajustado à necessidade e oportunidade ao conteúdo ao qual que está próximo do submodo que a gente está utilizando de fato como uma ferramenta, roteirizar em direção ao termo universal. Eu posso estar utilizando a reconstrução em direção ao termo singular e para o fechamento em direção ao termo universal. São dois submodos que aparecem muito frequentemente. Aqui a sugestão é uma reflexão bastante quem eu convivo e qual é a qualidade disso. Se a qualidade estiver inadequada, é olhar o tópico ao qual ele está atrelado e é muito provável que você esteja utilizando o submodo certo com o tópico errado. Ou o contrário, às vezes você está utilizando o tópico está adequado e o submodo é que está inadequado, ok? Pessoal, então, seguindo aí para o fechamento da aula, peço que vocês me mandem aí uma mensagem pelo WhatsApp, se gostaram da aula, se conseguiram acompanhar, se foi muito rápido, se foi muita teoria, se eu consegui exemplificar bem. Por vídeo a gente sabe que tem, pelo menos para mim, há uma perda significativa da interação, bastante obviamente. E se vocês gostaram, se tiveram, conseguiram aproveitar bem o conteúdo, só coloca um likezinho ali em cima, aperta no joinha que já fica o suficiente para eu entender que vocês gostaram da aula e que a aula foi producente. É muito provável que pelo andamento das coisas nós tenhamos uma sequência de aulas online, tá, pessoal? Que a gente siga com estas aulas, ou se teremos outros professores trabalhando online. Eu tenho um pouco mais de experiência, já fiz outros anos, então consigo conduzir um pouco melhor. Talvez os outros professores também tenham expertise com esse modelo de aula, por ser a nossa primeira aula, mas acho que também em casa,
diante do computador olhando para uma tela é um pouco diferente, e a hora de 1h30 já é bastante conteúdo, porque é condensado e não tem interação, tá bom? Peço uma avaliação de vocês depois pelo WhatsApp, justificando se o tempo foi adequado, se o tempo não foi adequado, se tá bom assim, e estamos aí à disposição para qualquer sugestão, tá ok? No mais, só para findar, os colegas que não viram a aula terão a aula à disposição. Mesmo após a transmissão da aula, a aula fica disponível no YouTube para quem quiser clicar sobre o link e assistir novamente as aulas, a aula, né, e obviamente as outras todas, em cima então de como o mundo parece e o que acha, desculpa, e poderão rever essa aula a respeito de em direção ao termo universal e em direção ao termo singular, tá bom? Obrigado mais uma vez, tenha uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau.